limitada. Oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pod na Rede e durante a semana no canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e agora também em Guarulhos. Olha que bacana, pessoal. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Parceiros nossos que têm apoiado o programa, pessoal. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o papel estratégico do RH no desenvolvimento de pessoas. Como alavancar resultados para a organização. Olha que tema bacana, gente. Estamos aqui com a amiga Joana Silva. Ela é gerente executiva de capital humano da Roganas Brasil. Joana, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui e novamente, né? Muito bem, novamente, né? Eu estava fazendo aqui as contas. Faz 10 meses que eu estive aqui. Com um podcast de ambidestria organizacional, juntamente com o Adriano, que é o meu diretor-presidente lá da Roganas. Então, fiz as Aliás, aí um abração aí pro Adriano aí, ó. Adriano! Nossa, Adriano. E toda a equipe também, né? Toda a equipe também. Bom, primeiramente agradecer à Rede Alto Tietê por estar aqui, por esse convite novamente.
ao programa, né, e a você, principalmente, né, eu acho que a gente tem conversado, eu acompanho a programação, as trocas com outros, os seus outros entrevistados, e então acho muito interessante, assim, essa oportunidade. Então, eu queria te agradecer pelo convite novamente, e é isso, vamos lá, com um tema que é um tema que eu sou apaixonada, né, então vamos falar um pouco de desenvolvimento de pessoas. Bom, embora você já tenha vindo aqui, né, Júnior, mas fala um pouco mais de você, da sua carreira. Da outra vez que eu estive aqui, eu estive com o Adriano, né, então a gente dividiu um pouco, né, que eu brinco o palco, né, então é difícil, porque eu e o Adriano a gente fala bastante, então a gente teve que dividir um pouquinho para cada um. Mas vocês falam bem, na verdade. Aí a gente gosta bastante de falar, tá na nossa veia, né. Então, vamos lá, eu sou Joana Silva, Joana Dark Silva, tem uma questão do nome muito forte, o Joana Dark, né? Acabo usando Joana Silva, mas é Joana Dark Silva. Sou psicóloga de formação, formada aí desde os anos 2000, né? Então, pela Universidade de São Marcos. Sou casada, tenho um filho, né? O Felipe, que tem 12 anos, que é a razão aí da minha vida. 12 anos? 12 anos. Que bacana. 12 anos. E, enfim... Mandar aqui um abraço pro Felipe aqui, né? Felipe, beijo, olha Felipe. aí a mamãe aqui, ó. Vai ficar morrendo de vergonha, mas é isso. Mas é importante falar porque são valores que meus muito importantes, que é a questão de família, das amizades. Eu tenho amigos muito importantes assim na minha vida. E eu acho que faz eu ser uma profissional melhor, né? Estar conectada a todas as pessoas. E, como eu comentei, eu sou formada em psicologia, né? Na época que eu escolhi psicologia, até falar um pouco desse tema, porque quando você fala de desenvolvimento, uma coisa que sempre vem à cabeça é como as pessoas escolheram a sua formação. E eu sempre gostei muito de pessoas e muito de atividades administrativas, de escritório. E eu achei que a psicologia fosse unir essas duas questões. E deu certo, né? Então, eu fiz a formação, tenho depois pós em gestão estratégica de pessoas, relacionamento sindical e trabalhista, tenho uma pós em psicoterapia breve, porque em algum momento eu tive essa vontade de estar mais conectado à clínica, né, por conta da psicologia. Então, tenho essa especialização em psicoterapia breve. E, atualmente, estou finalizando o MBA em gestão estratégica também, né, de negócios. Então, também aí estou na reta final, falta só apresentar o TCC, mas vamos lá, né? Então, acho que eu queria contar um pouco disso para vocês, porque depois, lá na frente, quando a gente vai entrar no assunto de desenvolvimento, tem muita coisa que se conecta à minha história pessoal, né? A forma como eu me dedico aos estudos, e também como eu atuo nas organizações. Então, por isso que eu estou contando um pouquinho dessa história. Tenho mais de 25 anos de experiência em recursos humanos. Só 25 anos, 25 né, Joana? Logo ali! Tem essa carinha de novinha, mas eu tenho 25 anos de recursos humanos. Ingressei numa consultoria de RH, que foi o IPO Instituto. Também mandar beijo para todo mundo. São pessoas assim maravilhosas que eu trago aí em todas as minhas vivências, todas as minhas histórias, né? Foram pessoas que me marcaram muito o meu desenvolvimento profissional, né? Aprendi muito nessa consultoria e fiquei lá 9 anos, né? No entanto, fiquei 9 anos. Mas tive outras passagens por multinacional francesa, multinacional americana, setores também diversos, né? Rede de varejo, mas também passei por metalúrgica. Então, acho que isso também te dá uma outra base de vivência. E atualmente estou na Höganäs, que a gente falou um pouquinho aqui, as pessoas se conectaram, mas a Höganäs é uma multinacional sueca, a maior produtora de pós-metálicos aqui no Brasil. Aqui no Brasil fica em Mogi das Cruzes, a nossa unidade. Então, já estou lá como gerente executiva, vai fazer 4 anos, completa 4 anos em próximo fevereiro. É uma empresa muito bacana, né? A gente tem essa atuação muito forte. Está há 25 anos aqui no Brasil, quando fez a aquisição da Belgo-Brasileira, ali em Mogi. Mas é uma empresa assim, que tem uma pauta muito interessante, e foi isso também que me levou a escolher a Höganäs 4 anos atrás. Essa pauta de desenvolvimento de pessoas e esse cuidado com a parte humana. Então, lembro que no meu processo seletivo eu conversei bastante com o Adriano e com os outros diretores, e parte disso veio muito assim, a empresa se preocupa com as pessoas, tem uma preocupação genuína. Sim. Foi aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar. Isso, Tem uma preocupação genuína com pessoas,
com o mesmo crescimento, com o desenvolvimento. Isso fez eu me conectar à Roganas, né, há 4 anos atrás, e estou lá como gerente executiva de RH. Poxa, que bacana, assim. E vale a pena, né, reforçar que a Roganas é uma empresa multinacional. A base é na Suécia. Na Suécia, né? E que tem nada mais, nada menos que mais de 220 anos. Né? 228 anos, se eu não me engano, né? Isso, na Suécia. Esqueci desse detalhe, esse pequeno detalhe. Não, mas tem um detalhe que eu gosto de... É muito importante. Que eu gosto de lembrar, porque, poxa, uma empresa que tem 228 anos... Tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Né? E isso também fala um pouco da cultura da organização. Sim. Né? Então, acho que foi até o tema que o Adriano trouxe aí, né, no último podcast. E tudo está conectado à cultura da organização. Até o tema que nós vamos falar hoje, que é desenvolvimento de pessoas. Sim, sim. Então, é interessante. E esse é um tema, como você citou, que a gente estava falando um pouco antes de entrar aqui ao ar, né? Dessa questão do genuíno, né? De realmente cuidar de pessoas, né? Porque a gente está falando aqui antes que não adianta você ter o quadro ali, né? Melhor empresa para se trabalhar, mas e o dia a dia? Será que é isso mesmo? Então, quer dizer, e aí, será que tem esse trabalho realmente de humanização, mas de forma genuína? Porque, assim, eu sempre falo que as empresas elas crescem através das pessoas. Não é verdade, Joana? Sim. Bom, em cima disso tudo, então como tem evoluído a área de desenvolvimento de pessoas nas organizações? Olha, esse é um ponto interessantíssimo, porque se eu pudesse, eu acho que eu ficaria o dia inteiro falando sobre esse tema, mas acho que eu quis trazer alguns pontos que são marcantes, né? Atualmente, a gente tem a gente fala Revolução 4.0, da inteligência artificial, como as coisas se conectam às pessoas, né? Muitas pessoas falam, então depois que tiver inteligência artificial, eu não vou mais precisar das pessoas. Muito pelo contrário, você vai ter as pessoas atuando em atividades N, né? Como é que eles vão se conectar à inteligência artificial? Então, são provocações muito interessantes, né? E é uma pauta que, assim, com esse mundo que a gente fala, o mundo VUCA, né? Essa incerteza dos próximos cenários. Então, assim, apesar da gente falar que é uma temática, não é uma temática nova, Cláudio, mas eu acredito que é uma temática que tem mudado nas organizações. Então, mesmo com a inteligência artificial, a gente vai precisar das pessoas conectando com a inteligência artificial. Sim. Né? Então, como é que a gente faz isso de uma melhor forma? Né? Então, as organizações elas estão passando por essa... Eu costumo falar, não sei se é uma crise, mas elas estão passando por posso falar desafio, de desenvolver pessoas, encontrar pessoas conectadas a essa questão cultural da organização, mas também que vai entregar os resultados. E eu falo que o desafio do RH é assim, como você contrata esse perfil ou como você desenvolve. Porque hoje, dá um exemplo da Roganas, onde eu estou, a gente trabalha muito com recrutamento interno. E aí, quando a gente faz o recrutamento interno de uma posição, nem sempre a pessoa já está 100% atendendo aquele perfil. Mas aí que entra o papel do RH, desenvolvendo essa estratégia de desenvolvimento com a liderança, com a área. Então, como é que você acelera, né? A gente fala, como é que a gente acelera esse desenvolvimento? Então, se eu pudesse falar, eu percebo que todas as organizações têm um pouco desse desafio, hoje atual, que é treinar e desenvolver pessoas. E aí, como que a gente treina e desenvolve, né? Que assim, são N possibilidades, mas o RH ele é cobrado de acelerar isso. Como é que a gente acelera esse desenvolvimento? Então, eu acho que hoje o RH ele tem participado muito da questão estratégica da organização, tem que atuar muito próximo à liderança, né, ao gestor da área e conhecer um pouco dessa área para que ele possa ter esse papel melhor construído, né, e melhor atingir o resultado mais rápido, né? Então, se eu pudesse falar assim, se tem uma evolução, eu acho que é como a gente se manifesta dentro da organização, como a gente acelera o desenvolvimento de pessoas, né, através de programas, de trainees, de estágio, ou mesmo de formação. Mas eu acho que esse é o principal ponto, né? Como é que a gente conhece o desafio que a gente tem, como conhece a estratégia, quais são os gaps que aquela pessoa precisa desenvolver, seja técnico ou comportamental, né? Hoje a gente usa bastante termos em inglês, soft skills, hard skills, mas como a gente acelera isso? Então, acho que o ponto da área de desenvolvimento que eu vejo hoje a gente saiu de um mundo, né, onde eu lembro que no passado a gente falava, olha,
simplesmente treinar a pessoa é a obrigação da organização. Verdade. Né? Então, eu entrava numa empresa, passava por um treinamento, passava por uma integração, né, um onboarding, como a gente fala hoje, passava por um treinamento e podia exercer a função. E hoje não é mais assim, né? Então, a gente tem que ter uma série de competências técnicas e comportamentais que só fazer um treinamento, às vezes, não é o suficiente, né? Então, outro desafio também, que eu acho que é do momento atual, é essa questão da administração da carreira. Então, assim, a responsabilidade hoje não é a gente se colocar, é da empresa. Não, é da pessoa, né? Teve algum momento que a gente falou muito de, você tem que ter empregabilidade. Eu lembro disso há uns 10, 15 anos atrás, né? Tem que ter empregabilidade. Responsabilidade do colaborador aprender. E não, eu acho que o grande ponto hoje está em como é que você faz esse casamento, né? A empresa desenvolve, o colaborador, né? A empresa sabe a parcela dela, sabe onde ela tem que... Exato. Porque ela quer acelerar, ela precisa entregar resultado. E como a pessoa também fala, o que eu posso aprender? Né? Onde é que eu posso ir me desenvolvendo, independente da organização? Sim. Né? Então, são 2 pontos assim, que eu vejo atualmente que são pontos críticos, poderia dizer assim. Tem que haver e buscar essa sinergia, né? A empresa e o colaborador. Então, quer dizer, a empresa propiciar um ambiente para o desenvolvimento, né? E também as pessoas também ter aquele interesse em querer também buscar ali o seu conhecimento, a sua formação. Será que não tem um pouco a ver, até a gente estava falando um pouco aqui antes dos bastidores aqui, a gente falou um pouco da questão da autorresponsabilidade. Tem alguma coisa a ver, Joana? Tem muito a ver, na verdade. A gente tem um termo que a gente usa em inglês, né? Estou trazendo os termos em inglês, mas estou arredondando para o português, porque nem todo mundo trabalha em multinacional ou conhece, né? Mas a gente fala muito de accountability, né? Que é você ter essa autorresponsabilidade pela sua carreira, mas quando você está dentro de uma organização, você também é responsável pelas suas entregas, seja numa posição de analítica, especialista ou gerencial. Então, a gente vê muito assim, né? Hoje a gente já mudou muito esse conceito, mas, tô com alguma questão com pessoas, onde é que vai? Manda para o RH, né? Não, né? Hoje o líder ele também tem essa responsabilidade, né? Que a gente chama de accountability, mas a responsabilidade é por gerenciar pessoas. Então, antes um pouco disso, a gente falou também sobre o tema saúde mental. A gente fez uma oficina na Roganas esses dias, onde a gente falou sobre isso, onde era uma questão médica, mandava para o psicólogo, e hoje não. O líder ele é responsável por saber o que acontece na área dele. Então, ele tem que saber como o colaborador dele está, ele tem que entender se está tudo bem, se não está, para ele exercer aquela função, como ele pode ajudar, como é que ele sente esse clima, sente o ambiente. Então, a gente vem falando muito sobre a autorresponsabilidade, ou seja, o accountability, que a gente fala muito um termo em inglês, né? E sim, eu acho que hoje tem essa parte que eu acho que é a parte mais interessante. A empresa ela é responsável por desenvolver pessoas, por criar programas que acelerem isso. E eu posso citar em programas que a gente tem feito na Roganas, né, principalmente sim. Programas de trainees, programas de estágio. A gente tem formado as pessoas da comunidade. Que bacana! Né? Então, da tem comunidade? Uma coisa... Fala um pouco sobre. Esse projeto, a gente, junto com a Junior Achievement, que é uma instituição, a gente tem conversado, na verdade partiu, né, o Adriano já tinha vivenciado essa oportunidade em outra organização, ele trouxe essa ideia para a gente, todo o quadro gerencial topou, né, fazer esse desafio. E mais que isso, a gente envolveu mais pessoas da organização, a gente tem um comitê de sustentabilidade, de ESG, e boa parte desse comitê participou dessa ação. Então, como funciona? A gente vai até alguma escola, elenca uma escola, e vai até lá para fazer algumas pautas, para falar de carreira, para falar de sustentabilidade, né? Então, o último programa voluntariado que a gente fez foi aproximadamente 20 voluntários da Roganas, e depois, no final, a gente ficou uma manhã com os alunos, né? É uma escola que fica do lado, bem da Roganas, assim. No final, a gente trouxe os alunos para conhecerem a nossa fábrica, para vivenciar como era o escritório, para almoçar lá no refeitório, essa coisa de você estar dentro de empresa. E a ideia mesmo é trazer, contar um pouco de como é que é o mundo corporativo, o que é a Roganas, o que é a indústria, porque muita gente hoje não quer mais trabalhar em indústria, né? Então, explicar um pouco de como funciona a indústria. E eles terem também essa vivência antes de sair de ir para a faculdade, né? São alunos de primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio.
E foi bem interessante. Então, assim, você começa essa formação lá. De repente tem alguém que se destaca, que fala assim, poxa, teve dois alunos que estavam na sala que eu estava, né? Eles, posso ir lá fazer um aprendiz na Roganas? Falei, pode, por que não? Né? Então, assim, eu acho que além da gente formar internamente, a gente tem essa aproximação com a comunidade que a gente gostaria de continuar, né? Poxa, isso aí é muito bacana. Eu tive aqui umas entrevistas atrás aí sobre a questão da marca empregadora. E eu acho que faz todo sentido esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá, pensando na comunidade. Olha que bacana. Poxa, eu estar trabalhando numa empresa onde, além dos colaboradores, se preocupa com a comunidade também. Isso é fantástico. De ir lá, levar um pouco de conhecimento, trazer eles para a empresa, para conhecer o mundo corporativo. Isso aí é fantástico, Joana. Acho que tem sido um ponto bem interessante, porque a gente faz alguns trabalhos na comunidade, junto com a GFE, que é uma agência de fomento de empresários da região, e a gente tem sempre essa pauta de como é que a gente vai formar mais pessoas para a indústria, né? Falando um pouco de desenvolvimento e dos nossos desafios, né? Porque a organização, hoje, ela demanda conhecimentos muito mais complexos, né? Que hoje você fala... Dá para você aprender na escola? Dá, mas assim, se você não tiver uma vivência prática, você não vai conseguir aprender, né? Ou vai demorar mais para atingir o resultado que a corporação precisa. Então, formar essas pessoas da comunidade, aos poucos, é um trabalho bem interessante, né? Sim. E é isso, a marca empregadora, a gente tem que estar... Mostra para os alunos o que é, né? Essa escola é do lado mesmo da Roganas, do lado, a gente andou assim, chegou lá. Muitas pessoas não sabiam o que a empresa fazia. Eu falei, mas você está aqui do lado, você mora em Mogi, né? E não sabia. Não sabia. E olha que a gente trabalha bastante na comunidade e tal, mas é isso. Talvez sejam ainda pessoas que não se interessam por esse conhecimento de indústria. Sim. Então, tem sido um desafio interessante. A gente tem um próximo agora em novembro, né? Uma próxima ação dessas, e a ideia é continuar, né? Como que a gente continua formando essas pessoas, né? Poxa, que bacana, eu estou assim maravilhado, porque são poucas as empresas que têm essa preocupação, né? E de realmente levar ali, pensar na comunidade. Porque, queira ou não, pode ser que saia alguém dali para a organização, né? Esteja ali uma pessoa ali, que de repente, poxa, ela vai se interessar tanto pela empresa, poxa, eu vou querer trabalhar na Roganas. E aí ela vai querer se esforçar, né, se dedicar para ter oportunidade e, aliás, uma grande empresa, né? Exato. Eu acho que um ponto interessante, quando a gente até volta... Despertar o interesse nesses jovens. Despertar o interesse nos jovens. Eu acho que uma coisa bacana, você falou um pouco de marca empregadora, mas eu acho que tem esse interesse genuíno, né? Porque, assim, a gente... vai ter mais uma ação agora, e a gente bateu o número recorde de voluntários, assim, que né? Bacana. Então, não só a liderança, mas tem todas as áreas envolvidas, o que é legal, porque, assim, todas as pessoas podem levar o seu conhecimento, e quem está lá na sala de aula, ele não sabe como é uma pessoa que trabalha, sei lá, no RH, uma pessoa que trabalha na operação, uma pessoa que trabalha no marketing, em vendas. Então, eles são interessados em saber como funciona, né? Sim. E aí, a questão mesmo que a gente está falando da autorresponsabilidade, porque os voluntários, eles vão lá e eles têm um programa, né, por trás que a gente tem que falar, tem um roteiro, mas é a vivência deles. Exato. Como é que eles, né, conseguiram atingir a carreira deles. Então, é mais uma das etapas de desenvolvimento, Cláudia. Sim, acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E assim, Joana, em cima disso tudo, qual que é o papel da liderança nesse contexto todo aí de desenvolvimento? E como que eles têm agido ali no dia a dia? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Porque hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, ele não está só no RH, muito pelo contrário, ele está na liderança, né? Porque eu falo Exatamente. Que o líder está ali 100% do tempo com as pessoas, né? Então, ele tem que saber lidar, ele tem que saber cuidar desse desenvolvimento. É extremamente importante. Então, como funciona hoje, né? Pelo menos das últimas empresas que eu trabalhei. Geralmente, a liderança ela faz esse alinhamento com a RH das principais demandas ali para o ano, para os próximos anos, né? A gente tem as provocações, tem por trás, né, avaliação de desempenho, tem pesquisa de clima que já gera alguns indicadores, tem surgido posições novas que nem estavam no mercado. Então, assim, você tem que estar pronto para essas posições que não estão aí, né, que já estavam mapeadas.
Então, assim, a liderança, ela tem essa importância de saber, assim, como é que está meu time, o que está faltando. Ah, está faltando mais conhecimento técnico, está faltando mais comportamental, como é que o RH pode ajudar? Então, eu falo que o papel da liderança é fazer esse mapa diário, né? Então, ele tem que estar próximo ali das pessoas para saber ali o que está faltando. E, assim, como é que ele vai aprender, né? Então, acho que esse é o ponto da troca do RH e como o RH pode ajudar, né? O treinamento, ele precisa ser da mesma forma? Não, né? E daí a gente vai entrar em outra questão de metodologia. A gente fala do 70, 20, 10, né? Então, assim, 10% é um treinamento formal. Né, o que o cara, eu brinco, né, que é o treinamento de sala de aula. Então, eu sento lá, eu vou aprender ali. 10% é esse aprendizado de sala de aula, é o treinamento, é o curso, né, que a gente fala. 20% eu vou aprender através das interações, através de mentoria, de coach, da liderança. E 70% é o cara praticando aquilo, né? Então, a gente fala muito assim, poxa, eu queria fazer um curso. Sempre lembro assim, eu quero fazer um curso sueco, né? Aí eu falo, bom, qual vai ser a minha aplicabilidade? Se eu tiver contato com a Suécia, pode ser que eu vá usar. Se eu não tiver, eu não vou usar. E o que vai acontecer com esse conhecimento? Ele não é vivo, ele vai ser esquecido, né? Então, a gente tem falado isso muito para os colaboradores, que assim, e também com a liderança, de como é que é a forma que essa pessoa vai aprender. Então, não adianta... Todo mundo que chega lá fala assim, quero um curso, Joana. Falo, tá. Aí eu falo, do quê? Aí ele explica. Aí eu falo, então, é curso? Tem certeza? Não é uma mentoria, uma oficina? Não, porque eu vi o curso lá, eu falei assim, vai atingir o seu resultado? Vai atingir mais rápido? Então, a gente faz essas provocações, né, com a liderança para falar, não, então não é uma mentoria, é um coaching que a gente precisa, né? Ou então é o cara fazer um on the job, que é simplesmente estar junto com a outra pessoa aprendendo. Esse 70% a gente fala que é muito mais efetivo do que simplesmente você fazer um curso, né? E os 20% são as interações que a gente está comentando. Então, aqui eu costumo falar, é um aprendizado ali 20%. A gente tem essa troca, então eu aqui com você, quanta coisa eu já aprendi, né, nesses 40 minutos aqui de conversas que a gente está, né, antes de entrar aqui no ar. Então, assim, o que eu aprendi com você, o que você aprendeu comigo, as trocas, então isso representa 20%. Né? E é isso, né? Eu acho que essa ponta aí, a liderança, assim, ela é fator fundamental para esse desenvolvimento. Sem contar que tem outros programas, né? Tem a participação do líder também como mentor, né? Então, hoje a gente também, na Roganas, está procurando fazer já tem essa atuação, mas a gente vai fazer uma formação de mentoria interna, né? Para trabalhar com os nossos colaboradores. A gente já teve uma mentoria, tem algumas áreas que tem mentores mais fortemente. Com o nosso programa de trainee, a gente teve os mentores internos, que foi um papel crucial assim, para o desenvolvimento. Envolve uma dedicação do gestor, envolve uma troca, né, de confiança, uma parceria para que o colaborador aprenda, né? Então, eu falo que a liderança é fundamental hoje nessa jornada do conhecimento. Muito, né, Joana? Realmente, e esse é um RH estratégico, né? Aquele RH que está próximo das lideranças, entender as necessidades, mas também a liderança está perto do RH. Sim. Como você está bem falando aí, né? De entender, que nem você falou, poxa, é curso mesmo? Vamos analisar, né? Poxa, isso aí faz todo sentido, porque fica algo mais estratégico, né, Joana? Exato. Sabe que esse é um ponto importante. A gente tem um grupo de mulheres que a gente estava comentando, né? Um grupo que a gente acabou desenvolvendo para falar um pouco sobre carreira feminina. E quando a gente começou o grupo, eu e a Ana Queiroz, né? Que começamos ali o grupo, que foi, né? Vamos começar a falar sobre essa pauta, vamos falar sobre carreira, vamos trazer alguns pontos assim de discussão. E a primeira coisa que a gente fez, no grupo, foi assim, a cada reunião, 2 ou 3 pessoas apresentavam. E pessoas que não tinham esse hábito de apresentar tal. Mas ali o objetivo já era essa formação dessas pessoas, né? Então, aí até todo mundo se surpreendeu com isso. Poxa, eu vou ter que falar um tema, eu vou ter que me desenvolver. Porque é fácil você falar, poxa, vai lá a pessoa que sempre vai lá falar, né? E o grupo, a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento de todo mundo. Eu acho que isso é muito marcante, né? Então, sempre falo isso para a pessoa, é curso mesmo? É treinamento mesmo? Né? Podemos colocar você numa situação onde você vai testar esse conhecimento? Então, tem até uma gestora que ela vai lembrar dela quando eu falar aqui, mas ela me pediu um curso de oratória, né? E eu falei assim, tem certeza que você quer um curso de oratória? Ela falou, não, é isso que eu quero, tal. Falei, por quê? Porque isso. Ela me explicou todos os motivos, né? E eu falei, olha,
você não quer apresentar aqui uma pauta? Você não quer participar desse grupo onde você vai apresentar um capítulo? Você não quer participar de um treinamento com outra pessoa que tem essa abordagem? Talvez seja mais prático para você. Em vez de você ir... Não estou falando que é todo mundo, tá, Cláudia? Estou falando de... Você tem que entender a demanda da empresa, né? E do colaborador também. Porque às vezes as pessoas acham que o curso vai dar toda essa... Poxa, eu vou sair de lá do curso... Né? O próprio orador, você assim, né? Não, você tem que testar, Sim. você tem que colocar em prática. E as provocações são essas. Vamos colocar nessa situação? Vamos fazer o curso sim, mas já colocar isso aqui em prática? Né? Porque se você fizer somente o curso, você não vai talvez ter esse resultado, né? Então, acho que é muito sobre acelerar mesmo esse desenvolvimento. E quando a gente fala de oratória, comunicação, tem que vivenciar mesmo. E tem pessoas que têm muita vergonha às vezes, né? Tem medo, mas é possível. É possível. Eu sou exemplo disso, Joana. Eu também dou aula, palestra, né? E tô aqui no programa. E eu falo para algumas pessoas que têm vergonha lá, alguns alunos. Gente, se eu falar para vocês o começo da minha carreira, na minha primeira faculdade, eu tinha pavor. Joana, eu tinha pavor de falar em público. Mas, nossa, eu suava, eu gaguejava, me escondia atrás dos meus colegas. E aí chegou, isso na minha primeira faculdade. Sim. Né? Eu falei, caramba, eu preciso mudar isso. Porque hoje, qualquer profissional tem que saber se comunicar, tem que, poxa, às vezes está ali no meio da sua equipe, chega o gestor, olha, eu preciso que você apresente aqui um relatório, né, para a equipe. Pô, eu tenho vergonha, gestor, eu tenho, né... Beleza, aí o gestor vai dar oportunidade para uma outra pessoa. Não, eu vou lá e apresento. O destaque vai ser a pessoa que foi lá e apresentou o gráfico, o relatório, o que seja. E aí eu lembro, João, eu falei, caramba, se eu não melhorar isso, eu vou tomar pau no TCC. Passei o TCC. Isso. E aí eu falei, caramba, eu procurei alguns cursos, aí eu achei um. E aí foram 8 domingos. E aí eu fui lá fiel. Mas eu tive um desafio, Joana. Eu cheguei para o meu professor, professor, eu posso dar uma palestra aqui na sala? Eu acho que foi aí já que começou a minha história. Embora eu era jovem, né? Mas acho que foi aí, esse gosto. Esse gosto, legal. E você sabe que eu dei essa palestra, claro que eu treinei antes, fiz o curso, mas treinei antes no espelho e tal, o pessoal, né, treina e tal. Eu treinava sozinho lá no quarto. E aí eu dei lá na sala. Joana, eu lembro até hoje que as minhas colegas que sentavam na frente, elas viam tanta dificuldade que eu tinha, que eu percebi que elas se emocionaram. Sim. E eu conto essa história até hoje para as pessoas. É que tudo é possível. E aí, foi tão boa a palestra naquele momento que o meu professor chegou para mim, Cláudio, é o seguinte, eu quero que você apresente essa mesma palestra em todas as minhas salas. Aí pronto, você ficou experiente. Aí eu fui. Mas é isso, eu acho que tudo é possível, desde que você tenha vontade, né, o interesse, a questão também da autorresponsabilidade, eu preciso mudar isso. Exato. Eu acho que um ponto importante, assim, a gente sempre faz as conversas, né, que a gente fala de avaliação de desempenho e desenvolvimento, e ali a gente traça algumas ações para o ano, com o colaborador, né? E ali a gente põe, como atingiu as metas, não atingiu, o que está faltando, o que você precisa desenvolver. Sim. E tem aquela conversa assim, olha, qual é o seu plano para o ano, né? E eu sempre... envolver as pessoas, né, Joana? Então, eu sempre falo assim, olha... Tá bom, aqui para Roganas você precisa desenvolver isso. E você vai buscar o quê? Isso. Né? Aí a pessoa às vezes fica olhando assim, mas eu sei que precisa... Não, mas o que mais você vai buscar? Para você, né? Então, acho que para ele também, assim, se conectar a esse desenvolvimento. Exato. Né? E realmente não é fácil, muita coisa, assim, ela envolve esse comprometimento com o seu desenvolvimento. Então, voltando para a organização ela é responsável por dar ferramentas e te dar investimento e tal. Mas você também tem essa força de você buscar, exatamente, de você ver quais são esses pontos, né, de atenção que você pode cuidar desse desenvolvimento. Sim, a autorresponsabilidade, a proatividade, né, de realmente buscar o desenvolvimento. Joana, o papo está bom, mas preciso passar aqui um recadinho, tá certo? Tá certo.
Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que aliás é referência e conta com atendimento nacional. Também o Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região, que está com concurso novo de medicina e agora recentemente tiveram nota 5, nota máxima. Olha que bacana aí o pessoal do ENIAC, parabéns. E também a Remunerar Consultoria especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Aqui durante o programa fica passando os QR Code aqui das empresas que patrocinam o programa. Pessoal, entra e conhece um pouco mais, tá certo? Olha lá, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, direito, gestão e negócios, engenharia e arquitetura, engenharia e indústria e educação e licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas no Centro Regional. Essa TV. Olá, estamos de volta! Hoje o nosso bate-papo é sobre o papel estratégico do RH no desenvolvimento de pessoas, como alavancar resultados para a organização. Estamos aqui com a Joana Silva, gerente executiva de capital humano da Roganas, que aliás falamos um pouquinho aqui da Roganas aqui, que tem lá um trabalho incrível que vocês fazem com o pessoal lá, né? Esse trabalho genuíno mesmo, que é o foco é nas pessoas, né? Muito bacana mesmo. E aí, em cima disso tudo, Joana, como as pessoas estão aprendendo e se existe algum modelo ideal de desenvolvimento? Acho que isso é importante, assim, a gente acabou falando um pouquinho dessa autorresponsabilidade e dos formatos, né?
Mas eu não acredito que exista uma metodologia única, né? A gente, dependendo do desenvolvimento, do que a pessoa precisa aprender ali, alguns são treinamentos técnicos mesmo, quando a gente fala do hard skills, né? Treinamentos técnicos, então tem um pouco dessa vivência, cursos formais, mentorias. E aí a gente, quando vai para soft skills, que é que a gente fala que são competências comportamentais, como liderança, negociação, trabalho em grupo, aí geralmente são através de treinamentos, desenvolvimento, oficina, tem treinamento em sala de aula, sim, mas vai muito para a prática, né? Então, acho que isso tem se tornado assim, mais efetivo. Eu costumo falar que eu poderia traçar, como a gente falou, do 70, 20, 10, né? Então, assim, o 10 ele vai através de treinamentos formais, né? Hoje as empresas ainda contratam treinamento em sala de aula, onde a gente, por exemplo, treinamentos GNRs, coisas que são ali que a gente tem que fazer anual, treinamento de sala de aula, né? Mas quando a gente vai para outros tipos de competências, a gente tenta atuar tanto na parte técnica, sala de aula, quanto também na parte comportamental, através de vivências, né? E um dos pontos de atenção aqui que a gente visualiza muito na organização são os programas mesmo de desenvolvimento, mas mentoria, né? Hoje, às vezes, tem muito isso na prática, de você fazer junto com alguém ali, de você aprender, trocar essas experiências. Então, isso tem se tornado bem interessante. Mas vou até fazer uma colinha aqui. Claro. Que eu falei assim, como toda boa pesquisadora, eu sou bastante estudiosa sobre o tema, né? E mais que isso, né, a gente tem um termo que a gente usa muito, que é a questão, em inglês, mas eu vou traduzir como lifelong learning, né, que é um termo que é utilizado desde os anos 90, né, e hoje esse termo está muito em evidência, que assim, a pessoa continuar o seu aprendizado, né, então, independente de qual é o formato. Então, cada dia a gente tem procurado vivenciar isso, né, como é que você aprende. E não fica só, né? Eu estudei lá, já fiz a faculdade. Antes era assim, né, Cláudia? A gente, na minha época, lá atrás, o pessoal falava, fez a faculdade, tá bom, não precisa mais fazer nada, né? E não, assim, né? Você tem que o tempo todo se desenvolver, buscar o conhecimento, independente se você está dentro de uma universidade, se é um curso técnico, se é um idioma, mas que outras práticas você pode aprender. Porque, na verdade, isso te torna um pouco mais abrangente, né? Então, acho que se eu pudesse dar alguns destaques, como as pessoas aprendem hoje, é mais do que essa questão formal de vivências, mas sim o que elas podem olhar que pode acrescentar conhecimento para ela, né? Então, a gente tem falado muito sobre esse termo e que nas organizações isso tem que perseguir. Então, não só assim, eu já fiz a faculdade, eu fiz uma pós-graduação, tá bom. Não, mas que outras interações você pode ter que você está aprendendo? De repente é numa leitura técnica, é num podcast. Sim. E aí, mais que isso, você aprender e você tem que... Eu falo, você tem que compartilhar. Se você ficar só para você, talvez esse conhecimento, né? E colocar em prática. Então, compartilhe e põe em prática. Né? Então, acho que é um pouquinho do que as pessoas têm aprendido. Hoje, assim, a gente tem a inteligência artificial, né? Eu estava aqui fazendo uma cola, porque quando eu fui no IA, né? Falei, deixa eu ver o que a IA tá falando sobre os desenvolvimentos, né? E eles colocaram, assim, seis pautas, né? Através por onde as pessoas aprendem, né? Então, aprendizado autodirigido e microlearning, né? Aprendizado digital híbrido. Então, assim, antes, no passado, era muito essa questão de eu só aprendo se eu estiver dentro de uma sala de aula. Hoje, de maneira híbrida, a gente consegue assistir, por exemplo, o podcast que a gente está falando aqui, conteúdos. Eu posso ter uma aula EAD, um treinamento. Não tem mais essa necessidade de ter só presencial, né? Mentoria e aprendizado com os pares. Então, mais que isso, né? Às vezes a gente fala, estou sendo mentorada por alguém que tem um cargo, que é um diretor, enfim, um outro cargo na organização, mas eu não posso aprender com alguém que está do meu lado, com alguém de uma nova geração, né? Aprendizado baseado em projetos e experiências, que é isso que a gente está falando, Sim. né? A sua experiência de ter ido lá e apresentar, e pedir para apresentar um trabalho na sala, Exato. Foi a forma como você aprendeu, né? Sim. Flexibilidade e mentalidade de crescimento, né? E o uso de ferramentas de aprendizagem personalizada, né? Então,
por que eu falei muito dessa questão do RH parceiro, né? Então, se eu fosse... Cada líder que me pede, quero um treinamento de liderança. Eu falo, tá bom, tem aqui tais instituições, tá aqui, são esses aqui. Não, eu sei qual que é a sua necessidade, quem é a pessoa, o que ela precisa aprender, como é o modelo de aprendizado dela, porque da mesma forma como a gente está falando da organização e de formatos de treinamento, a pessoa também... Tem pessoas que aprendem muito mais na prática. Sim. Tem pessoas que aprendem, eu preciso ler, eu sou mais teórica, né? Eu preciso aprender primeiro a teoria para depois colocar em prática. Então, é importante visualizar como essa pessoa aprende para que a gente escolha a melhor metodologia, né? Então, acho que é um pouco disso, né? A gente tem falado também, eu acho que, além dessa questão do aprendizado contínuo, a gente tem falado um pouco sobre a mentoria, né? E o Adriano, como sempre, né, fez umas provocações lá para o nosso time de RH. E a gente falando sobre a mentoria reversa, né? Que é um termo que não é também um termo muito novo, mas que é você ser mentorado por uma pessoa que pode ser de outra geração, né? Ou de outra, ou alguma questão de diversidade, enfim. Ou com par, não necessariamente é uma pessoa a quem você responde, né? Na sua hierarquia, né? Então, isso é uma prática que a gente gostaria de implementar. Então, a gente tem estudado um pouco sobre essa temática. Então, é isso. Assim, hoje não tem um formato, eu falo que é uma fórmula de bolo, mas está aí. Todo mundo tem acesso, né? Então, eu acho que, como você contou da sua experiência, né? Eu acho que eu queria contar um pouco da minha experiência com o aprendizado de idiomas, né? Eu tenho inglês por conta de ter usado sempre muito nas organizações e tal. E de uns tempos para cá eu falei, eu queria fazer o francês porque é uma paixão que eu tenho. E eu comecei a fazer o francês da forma tradicional, então em sala de aula, né, ali 3 horas de estudo. E de repente eu me vi no meio da pandemia mudando para um cenário onde a aula virou online. E eu comecei a fazer ali aula online, né? Continuei o francês, me interessei pelo espanhol, então fiz o francês e o espanhol juntos ali na pandemia, né? Então, por que eu estou comentando dessa questão do desenvolvimento? Porque, para mim, até um determinado ponto, o modelo tradicional de desenvolvimento, de aprendizado, era esse modelo, então, de sala de aula. Era sala de aula. E depois, não, isso mudou muito, né? Então, as interações que eu tinha com as pessoas, a questão da aula online, de outros recursos. Então, isso ampliou a minha rede, né? E hoje eu falo o espanhol e o francês, mas por conta desses outros formatos de estudo. E outra questão, né, que essa da gente continuar o nosso aprendizado, que a gente falou um pouco da autorresponsabilidade. Então, assim, hoje eu não tenho a necessidade de usar nem o francês, nem o espanhol na minha organização. Tenho a necessidade do inglês, mas eu continuo estudando, porque para mim é importante e eu acho que é interessante para que eu possa me comunicar com outras pessoas. Exato. E possa conhecer, fazer uma leitura técnica em outro idioma. Exatamente. Então é isso, essa cultura que a gente está falando de você estar sempre em desenvolvimento. Precisa ser cursos formais? Não. É interação. Eu ouvi um termo novo. Poxa, hoje você me falou de um termo. Eu falei, poxa, quero saber mais. Eu já fui aqui pesquisar. Então, eu falo que esse radar e esse ouvido de quem está sempre aprendendo, né? Então, isso é importante não só para a organização. Para a organização vai ser maravilhoso, mas para você. Exatamente. Né? Eu acho que é a sua vivência de mundo, né? Então, acho que é um pouquinho de como as pessoas aprendem. Muito bacana. Você falou um ponto aí da questão de estar o radar. O radar. É estar atento, né? Estar atento. Porque a gente não aprende só com o professor, ou só com o mentor, ou o coach, enfim. A gente aprende com pessoas que estão ao seu lado ali, um bate-papo. Até no café a gente aprende, né? Exato. E tem um comentário aqui, só não aparece o nome. Se a pessoa puder colocar o nome aqui depois... João sempre dando show. Só não aparece aqui o nome aqui dela aqui. Se você puder colocar aqui o nome aqui, a gente agradece por estar citando aqui, tá bom? Obrigada. E assim, Joana, a Roganas pratica programa de trainee e estágio. Como funciona na prática e o que você pode destacar? Bom, esse programa de trainees da Roganas, a Roganas já teve trainees em outros modelos, em outros formatos, e há 2 anos atrás a gente desenvolveu esse programa de trainees muito mais focado. Foi um programa muito interessante porque eu acho que o primeiro ponto, né, era um alinhamento da organização, ele estava conectado à estratégia, né? Todos os gestores, eles estavam em linha do que a gente precisava ali para formar ali novos... a ideia era formar novos
novas pessoas aí para nossa liderança ou para posições chaves, né? Cuidar do pipeline de sucessão, que a gente tem um olhar atento do RH e da liderança sobre isso. Então, a ideia era construir isso, né? A gente desenvolveu um programa muito formatado, um programa de 18 meses, com trilha de desenvolvimento, com mentores responsáveis pelo processo. Os trainees, eles passariam por 7 áreas de atuação de toda a organização, então eles teriam um the job mesmo, então fica no RH um mês para fazer ali, conhecer a estrutura do RH, mas para colocar algum projeto em prática. Tinha um projeto final e alguns projetos dentro de cada área pelos quais eles passavam. Além disso, tinha as interações multiculturais, onde eles podiam ter contato com pessoas, podiam, não deviam, né? No nosso desenho lá, que a gente fez um planejamento bem robusto, eles deviam passar por 4 interações multiculturais com pessoas de outras unidades, como a Höganäs é global, né? Então, tinha interface com a Suécia, Índia, Estados Unidos. Então, assim, essa foi uma oportunidade super interessante de desenvolvimento, porque esses trainees, né, esses 3 trainees, a ideia é que depois de 18 meses eles estivessem em alguma área, dessas áreas que a gente tinha desenvolvido, né, eram 3 engenheiros, e um programa de sucesso, porque ao final ali do programa a gente teve a retenção de 100% ali dos trainees. Bacana. Mais que isso, né, alguns foram resgatados ali antes do término do programa para atuar numa área, porque já tinha surgido uma vaga efetiva e essa pessoa tinha esse talento e tinha essa experiência para essa posição. Então a gente tomou esse cuidado, né, de focar, mas era muito voltado, Cláudio, à estratégia da organização, o que a organização precisava. Tinha um perfil muito detalhado, tinha que ser alguém protagonista da sua carreira, como a gente falou de autorresponsabilidade, mas tinha que ser alguém protagonista, alguém que tivesse força de vontade de fazer as iniciativas acontecerem, que tivesse essa curiosidade, que questionasse ali o que a gente já tinha. Então, olha, foi ali um programa interessantíssimo. E agora a gente está desenvolvendo um programa de estágio. Nossos estagiários, são 8 estagiários, eles começaram faz uma semana, quase 2 semanas. Então, eles estão nesse processo de onboard, de integração. Vai ser um programa de 12 a 24 meses. Certo. Né? Então, super interessante. Eu acho que mais que isso, né? Esses trainees que entraram, que hoje já não são mais trainees, hoje eu brinco, né, que são os meus trainees ali, mas acho que mais que isso, hoje eles estão, os 3, em posições estratégicas para a corporação e participaram, né, de recrutamento interno para posições que não era nem aquilo que a gente tinha desenhado lá no começo, né? Um desses trainees, ele acabou assumindo agora recente uma posição global, né? E interessante, porque pelas interfaces que ele teve durante o programa de trainee, é importante para que as outras pessoas também conheçam quem está aqui, né? Além disso, a gente tem algumas oportunidades, que é um programa, na verdade, de subsídio para fazer intercâmbio. Isso para algumas posições mais chaves e que tenham essa necessidade de interação, né? Então, eu falo, a Höganäs tem esse caminho aberto para esse desenvolvimento, né? É sempre um programa muito alinhado com estratégia, por isso que eu falo que assim, qual é a nossa estratégia, o que a gente precisa nesse pipeline de sucessão. Né? Então, é um desenvolvimento para quem está entrando, mas é um desenvolvimento para quem está na Höganäs também. A gente aprendeu muito com os trainees, assim, e vai aprender muito agora com os estagiários, a gente aprende diariamente. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca super interessante para ambos os lados. Né? Então, eu realmente costumo falar que são programas aceleradores de desenvolvimento. Né? A ideia de você falar, poxa, 18 meses para desenvolver alguém, mas se você não começar, daqui a 18 meses você vai estar pedindo de novo aquele perfil. Né? Então, acho que vale a pena. Acho que são programas muito interessantes e que acelera aí o desenvolvimento. Poxa, que bacana, Joana. Coloco aqui o nome aqui, ó. Aline e Luan Gabriel, ligadinho em vocês. Obrigada, Aline. Obrigada, Luan. Gratidão, Aline e Luan. É isso aí. Poxa, Joana, é um tema assim tão fantástico que se deixasse, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando. E tá tão assim prazeroso, viu? Poxa, muito fantástico. Cada vez mais eu estou conhecendo aqui a Höganäs, sabe? E cada vez mais admirado, né? Então, assim, parabéns para você, pro Adriano, para toda a equipe, né? Para toda a organização, né? Para os stakeholders, CEOs, né? Poxa, que tem essa preocupação, esse olhar com as pessoas, né?
Poxa, e eu percebo, quando o Adriano vem aqui até você, eu acho tão assim interessante, eu percebo esse brilho no olhar. Sim. Sabe? Nossa, é fantástico isso. Sim. Então, assim, Joana, uma pena, o programa está indo para os minutos finais. Claro que vocês vão voltar aqui mais vezes, que vocês têm muita experiência para compartilhar aqui com a nossa audiência. Quem está assistindo agora também, quem vai assistir depois. Né? Eu brinco, eu falo que aqui é um MBA ao vivo. Sim, sim. Então, gratidão. Deixe suas considerações finais, redes sociais, fique à vontade. Legal. Bom, o LinkedIn acho que está aí, né? Se você, eu acho que o LinkedIn hoje é uma porta de entrada, então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem. Eu posso demorar 2, 3 dias para responder, mas eu nunca fico sem responder, né? E eu acho que essas trocas são importantes. Recentemente eu tive essa oportunidade de algumas pessoas entrarem em contato comigo para saber sobre o re-onboarding, que era uma prática que a gente desenvolveu lá também. Eu sou super aberta para falar como a gente fez, o que deu certo, o que não deu. Gente, tem também muita coisa que não dá certo, tá? Eu estou brincando aqui que a gente só conta lá o lado bom. Não, eu conto tudo. É que hoje eu só tinha 1 hora ali aqui para contar. Mas queria agradecer, realmente, Cláudio, Programa Gestão em Pauta, Rede Alto Tietê. E também, assim, todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois. Agradecer a minha empresa, o Adriano, né, que está sempre aí incentivando que a gente faça esses trabalhos. Agradecer ao meu time, né, então, Aline, Maria, Tarine, que está entrando agora, a Bia, né? Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição do que vocês precisarem de troca, conhecimento. Joana, tem alguma coisa nova aqui que está saindo, queria te avisar. Poxa, estou super aprendendo, gosto também. Eu acho que é sempre uma troca, né? Mas é isso, agradecer e me colocar à disposição. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Como a gente falou muito dessa questão do aprendizado contínuo, eu falo que eu sou uma pessoa que estuda muito e gosto de estar em contato com conhecimento. Então, é isso. Então, quem precisar, me chama ali na rede social. Posso demorar uns 2, 3 dias. Se eu não souber, eu falo, não sei. Se eu souber, eu sei quem sabe isso. Eu endereço para a pessoa. Mas é isso, gente. Então, gratidão, Cláudio. Poxa, você é fantástica, Joana. Obrigada, incrível, Cláudio. Você precisa voltar mais vezes aqui. Vou indicar outras pessoas para virem aqui. Sim. Você está vendo sócia do programa aí também, Joana. Obrigada, Cláudio. Gratidão, viu? Quero agradecer novamente a nossa audiência, aos comentários, né? Aos nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, que é a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria. Pessoal, eu estou no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas. Tchau, pessoal!